Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os que nos ouvem. Bom dia ao doutor, senhor engenheiro, doutor Ia Diogo bem, Simão. Como está? isso Bem não, disposto? isso não encaixa nada em mim. Está tudo ótimo, Paulo Soares, Preparado para tudo, mais tudo uma, espetacular. preparado para mais uma emissão do nosso maravilhoso Sim, podcast? primeira emissão à luz do dia, temos aqui, dá para perceber É aqui verdade, é a primeira vez que estamos a gravar durante o dia, não é? exatamente, tentar aqui mudar o paradigma, mas pronto, aqui as nossas obrigações profissionais às vezes não são muito compatíveis com este Olha, nosso mas desejo de estou a querer ver que gravar. o benefício de estarmos a gravar ao início do dia, ou durante o dia, é esse solzinho que te Sim, está a sim, bater sim, na cara. sim. Parece que em Portugal estamos com bom tempo. Aqui, sim, sim, na Costa da Caparica está. Temos o tempo ameno. Temos o tempo ameno. Boa Ouvi vista, dizer não, que não me vinha aí um queixo. rio atmosférico, mas não sei o que é É agora a nova verdade, sim. palavra, a nova expressão fancy para tempestade, basicamente. Sim, sim, acho que vem um rio fortíssimo aí eh, na próxima quinta-feira, pelo que Quinta? rajadas de vento e sim, sim. Vamos aguardar aí por este novo rio atmosférico, que deve ter de seu nome, qualquer coisa como Karen ou qualquer coisa assim de Exato, estilo. as tempestades agora também têm o nome, não é? Exato. Muito bem, Paulo Soares, E vamos então, então. pessoal, bem disposto? A semana correu Tudo a bem? andar. Sim, epá, esta malta não nos deixa encurtar aqui o nosso podcast. Temos muitos temas para poder falar, mas vamos tentar aqui ser sucintos e tentar aqui sermos atrativos o suficientes para conseguirmos convencer os nossos ouvintes a ficarem connosco aqui Vamos a isso. Então sobre aquilo que é mesmo. vamos começar pelos nossos tão queridos mercados financeiros, não é? Que nos Sim, continuam a senhora. dar Vamos falar alegrias da nos tua últimos tempos. newsletter, que esta semana teve como seu título os juros, não é? É verdade. Muito Um bem. foco nos juros ou na falta deles, quer dizer, na falta deles não, porque os juros até estão lá e continuam lá, bem altos. O que se esperava era que pudesse haver eh, pelo menos uma sinalização forte de cortes futuros nas taxas de juros e não foi isso que aconteceu, como Estas ilustra imagens, esta estas imagens, simpática, estas esta duas simpática imagens, imagem, é muito que giro. para quem nos está a ouvir, basicamente é o bear e o bull, os animais que representam um crescimento do mercado acionista e as quedas do mercado acionista. Portanto, o bear a perguntar ao bull se não tinha havido cortes nas taxas de juros, isto ao constatar o semblante carregado que o bull tinha, e o bull confirma que, de facto, efetivamente, no rate cut, não houve cortes nas taxas de juros. Mas esse corte não era esperado para agora. O problema fulcral foi, de facto, a tónica da intervenção da Reserva Federal Americana na semana passada, que de facto confirmou que não iam cortar os juros já em janeiro, mas sinalizou que era bem provável que também não houvesse corte de juros em março, e aí sim o mercado já ficou algo surpreendido, porque era expectável que pudesse já ocorrer algum corte de taxas de juros em março, mas parece que ainda não é desta. Portanto, o mercado ainda assim não reagiu mal, sobretudo as tecnológicas que continuam num momento extraordinário. Pois o Ah, S&P continua a bater máximos, não é? sim, o S&P continua a bater máximos, mas sobretudo suportado pelo aquele grupo restrito de mega caps tecnológicas, a Nvidia em destaque, mas a Microsoft que também esteve em máximos. E é interessante constatar, e estamos a ver isso na imagem neste momento, o retorno do S&P 500 nos últimos 2 anos, em comparação com as chamadas magníficas 7, que são as 7 Big Techs americanas, que têm um Sim. retorno nos últimos 2 anos de quase 60%, o que, comparado com o retorno de o S&P 500, é absolutamente brutal, que são menos de 10% do S&P 500, versus estas sete magníficas, sete tecnológicas que de facto justificam ou têm uma quarta parte muito relevante de tudo aquilo que é o crescimento do mercado acionista nos últimos tempos. E outra forma de compararmos isto, ou de vermos de facto a divergência entre estas empresas e o S&P 500, é olhando para o comportamento do S&P 500 Market Weight. Basicamente, o Uhum. S&P 500 é um índice de capitalização bolsista, ou seja, cada empresa contribui para o índice
em função da sua capitalização bolsista. Mas também é possível medir o índice em equal weight, ou seja, em que cada uma das 500 empresas tem exatamente a mesma ponderação na performance do índice. E se tu comparares os dois, o S&P 500 market weight com o S&P 500 equal weight, tens uma divergência absolutamente brutal. Nos últimos 12 meses o S&P 500 tem 18% de rentabilidade positiva, mas o equal weight, se todas as empresas ponderassem o mesmo, estava positivo em apenas 2%. Ora, bottom line, o que é que se pode concluir disto? Que há de facto um grupo muito restrito de empresas a puxar o mercado para cima, porque se não houvesse esse grupo restrito que pesa de facto mais de 30% do mercado acionista, o índice nos últimos 12 meses estava praticamente flat, o que é absolutamente extraordinário. Diz uma coisa, tens sabido dos rumores de que as Big Techs neste momento estão numa fase de grande despedimento, não é? Portanto, temos aqui muitas das empresas a despedirem pessoal, as we speak, não é? Mas isto pode ser alguma red flag que deva ser tida em conta, porque as empresas de facto estão a andar, aliás, como se vê aqui, temos empresas que valem valores astronómicos, não é? Isto não é muito compatível com o facto de eles neste momento estarem por ter com despedimentos nestas indústrias. Os layoffs são sempre preocupantes, são sempre sinais de preocupação, e os layoffs impactam num dos indicadores fundamentais de economia que mais atenção merecem junto do mercado e dos investidores, que é a criação de emprego nos Estados Unidos. A criação líquida de emprego, ou seja, novos empregos versus despedimentos ou layoffs que foram feitos. Agora, também é verdade que é muito comum, o mercado americano é um mercado muito dinâmico e é muito comum os layoffs nas tecnológicas. As grandes empresas, sobretudo aquelas empresas que têm de facto uma força de trabalho muito significativa, ajustam-se muito rapidamente a picos de fluxo de trabalho. Portanto, da mesma forma que pode haver um período de layoffs significativos que não têm que necessariamente ser interpretados como um problema fundamental ou estrutural na economia, também há depois, logo a seguir, períodos de contratação. Portanto, acho que não é... Não devemos atribuir um grau de importância tão significativo quanto isso, quando há um mês ou dois em que há de facto aqui um crescimento algo significativo de layoffs, sobretudo nestas empresas, que de facto, pelo seu dinamismo, acabam por recorrer a essa figura ou esse instrumento com alguma frequência. Em contraponto, também uma das manchetes desta semana, que de facto a taxa de desemprego dos Estados Unidos foi a mais baixa desde 1969, foi de 3,4% em janeiro. Sim, e ainda bem que falas nisso, porque é um dado importante e também é um dos principais fatores que justificam que o corte nas taxas de juros em março, como o mercado estava a antecipar, possa não vir a ocorrer, como foi sinalizado na semana O mercado passada. está bem. Aparentemente O mercado está bem, o mercado está bem. O mercado de trabalho é uma proxy da economia, portanto, se a economia está pujante, há mais contratação, há mais emprego. Se de facto a taxa de desemprego está em mínimos, significa que as empresas estão a contratar, significa que a economia está pujante, significa que não há necessidade de corte de juros. Até porque se a economia está pujante, continua a haver aqui alguns riscos da inflação manter-se a níveis elevados. Portanto, cortar juros iria ser completamente contraproducente, pelo menos já no muito curto prazo. Mas 3,4% num país como os Estados Unidos da América, apesar de representar um número certamente gigante de pessoas desempregadas, é uma taxa inacreditável. Acho que é uma métrica muito boa que te transpira alguma qualidade, alguma solidez do ponto de vista económico, não é? Sim. A vitalidade, sobretudo a vitalidade da economia, a capacidade do mercado de trabalho se ajustar, porque eu acho que é sobretudo isso, não é? Porque há de facto a velocidade, os Estados Unidos já nos habituaram a isso, a velocidade de ajustamento, e nós temos vários exemplos. Também é por isso que depois no mercado acionista esse ajustamento se vê mais rápido, quando o mercado entra em crise. Normalmente é sempre nos Estados Unidos os primeiros sinais, porque também é mais rápido, o mercado é mais rápido a assimilar e a reagir de facto aos momentos de crise, mas também é mais rápido a recuperar, enquanto que de facto os outros blocos são bastante mais lentos. Mas isso de alguma forma
se é um dado interessante, também contradiz alguns outros indicadores, por isso é que de facto isto não é uma ciência exata, e há indicadores que apontam por uma direção e por vezes são contraditos por outros indicadores que apontam noutra. E falo em particular de outro dos temas que falei na newsletter desta semana, Exatamente. que Sim, tem a ver sim. com a expectativa de earnings no S&P 500. E, efetivamente, há uma expectativa de uma subida significativa nos resultados das grandes empresas tecnológicas, a Amazon, a Apple, Google, a Meta, a Microsoft e a Nvidia. No conjunto destas 6 empresas é expectável um crescimento dos earnings em 2024 acima de 50%, mas é esperado nas outras 494 empresas um decréscimo nos earnings em cerca de 10%, o que de facto demonstra, por um lado, que há uma vez mais, um conjunto muito restrito de empresas a puxar pela economia, mas depois, se nós começarmos a mergulhar por aí abaixo, Sim. percebemos que a economia não está assim tão pujante quanto isso, se atentarmos ao resultado das outras restantes empresas que constituem o S&P 500. Muito bem. E poucas notícias sobre o ETF, o tão famoso e falado ETF da Bitcoin, das criptomoedas, neste caso, que teve de facto, acho que tem um market cap bastante avultado, tem uma dimensão expressiva, mas pouco buzz sobre em torno dessa nova revolução, digamos, do mercado. Houve inicialmente, claro, foi um Nem sei tema. qual é o market cap neste momento desse fundo, não é? Não faço É um ideia. tema, também não sei, mas o Google facilmente nos consegue responder a isso. Mas Sim, foi um sim. tema, o lançamento de ETFs de Bitcoin foi um tema amplamente discutido e falado nas semanas que antecederam esse lançamento, na semana que esses ETFs começaram a comercializar também, e sobretudo pelos inflows de capital, mas rapidamente também depois perdeu-se o momento mediático que voltou outra vez Sim, sim, sim. o foco da atenção dos investidores voltou outra vez para aquilo que são os resultados das tecnológicas, nomeadamente as empresas que estão mais ligadas diretamente à inteligência artificial, que tem sido o driver do mercado desde inícios do ano passado. Mas, curiosamente, falaste de inflows no ETFs de Bitcoin, que é verdade, mas o que esta semana foi também notícia pelo um recorde de inflows foram os fundos de mercado monetário, que é outra vez algo contraditório, porque se tu tens os mercados acionistas em máximos, sobretudo no setor tecnológico, e inflows massivos de capital dos investidores nesse segmento de mercado, tiveste também esta semana um recorde de 6 bilhões de dólares investidos em fundos de mercado monetário. Ou seja, parece que o mercado está de alguma forma bipolarizado. Temos o mercado monetário, ou seja, o elemento mais defensivo do espectro de investimento, que Uhum. obviamente conseguimos perceber que esteja atrativo pelas altas taxas de juros. O mercado monetário nos Estados Unidos está com yields de 4 a 5%, mas por outro lado é um ativo muito defensivo. Por outro lado, tens de facto o mercado em máximos, o mercado acionista em máximos. Seria expectável que estivesse a haver um flow de fundos de mercado monetário para o mercado acionista. Não está a acontecer. O que está a acontecer é que ambos estão a capitalizar Isto é, o momento do mercado. isto são consequências certamente do famoso autor do Rich Dad Poor Dad, não é? Portanto, pai rico, pai pobre, ou ao contrário, não sei qual é que é a É isso mesmo. ordem, em que ele tinha uma dívida de 1,2 bilhões, não é? E que ele diz de facto que é a grande discussão do que é uma liability, não é? E a malta está toda a comprar casas para gerar rendimento. Exato. Muito bem, Desde que não seja com o seu próprio ativo, está tudo bem, na opinião exatamente. do É autor isso. do livro. Muito bem, muito bem. Então, pronto, acho que temos aqui a rubrica da tua newsletter já concluída. Que diz sim, 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 não, só uma última concordas? nota também que não queria deixar de focar, porque de facto tem sido também um tema de algum tempo esta parte nos mercados financeiros, que é o mercado acionista chinês, que tem estado a passar por um mau momento, mas de facto voltou a afundar-se na semana passada. A China está eh, está numa dificuldade, não é? Aquilo tem que, temos de estar atentos àquilo que possa acontecer.
A China em breve. sempre um mercado muito especulativo, um mercado que tem épocas de crescimento exponencial e épocas de crash. É um mercado pouco transparente, um mercado difícil de conhecer, difícil para um investidor navegar com o grau de transparência e conhecimento que seria necessário, de facto, para um investimento consciente, mas ainda assim é um mercado atrativo pela sua dimensão e que sempre, de facto, atraiu investidores e gestores de carteiras de investimento, mas que, de facto, tem vindo a sofrer crash após crash e está, de facto, em termos o mercado chinês, em termos de avaliação, de price to earnings, em mínimos de uma década, o que é de facto significativo. Por um lado, pode ser de facto uma boa opção de investimento para investidores mais afoitos. Aliás, no último mês, as ações o mercado acionista chinês registrou também uma inflexão naquilo que eram os inflows. O investimento líquido cresceu significativamente em janeiro de 2024 e especula-se que de facto sejam, sobretudo, grandes investidores, gestores de fundos de investimento, procurar encontrar aqui um fundo no mercado chinês e capitalizar este momento muito negativo no mercado chinês. Agora, pode de facto pode correr mal, porque costumamos dizer em mercados financeiros que nunca é seguro tentar apanhar facas a cair, falling knives na versão original, e sobretudo para um investidor particular, porque um investidor institucional tem outra capacidade de aguentar longos períodos de queda num determinado mercado. O investidor particular não tem a mesma capacidade de aguentar quedas, e tentar encontrar aqui um fundo no mercado chinês pode não correr bem. Pois. Muito bem, está feito o resumo da semana de mercados financeiros, que convido-os a subscreverem esta newsletter, todos aqueles que nos estão a ouvir, para todos os domingos. E onde é que os nossos queridos ouvintes podem subscrever a newsletter? Tens algum... Tenho o link neste podcast, é só clicar, aceder ao link que está publicado aqui na descrição do nosso podcast e ficar a receber na sua caixa de e-mail, religiosamente, todos os domingos, o resumo dos mercados financeiros. Não és tão assíduo como o Camilo Lourenço. No Natal e no Ano Novo não fazes newsletter, para não? Diz. Não és tão assíduo como o Camilo Lourenço, portanto não fazes... não envias as newsletters na noite. Eu acho que é impossível bater a assiduidade do Camilo Lourenço, é a referência, é o benchmark do mercado. Sim, sem dúvida. O homem não falha. Pá. Muito bem, então vamos para a paródia da semana, não é? Portanto, vamos aqui falar um bocadinho daquilo que nós fomos obrigados a assistir. Nós não queríamos, não é? Nós que estamos não queremos ter uma semana em que não precisamos de falar de política nacional, mas não. Sim, dá. Sem dúvida, não dá. Mas pronto, inegável. Portanto, temos aqui vamos tentar ser muito breves, temos 8 minutos de conversa, não vamos prolongar aqui a discussão sobre isto, mas só alguns tópicos que acho que são importantes salientar. Há muita gente a falar disto nesta última semana, e especialmente nos últimos 2 dias, que foi desde que houve a vitória da coligação do PSD, CDS, PPM nos Açores. Portanto, estamos aqui numa perspectiva de uma governação em minoria, sendo que a esquerda não tem capacidade mesmo que se juntasse, mesmo que se fizesse ali uma geringonça nos Açores, nunca iriam conseguir ter a maioria para governar. Pelo que temos aqui vários temas que nos deixam... portanto, isto vai acontecer no decorrer desta semana, até ao final da semana vamos ter novidades sobre esta matéria, mas, pelo que se entende, a coligação pretende governar com a minoria, sendo que, e até mesmo em seguimento daquilo que possa ter sido no debate de ontem à noite do André Ventura, em que foi questionado precisamente qual é que era a opinião dele sobre aquilo que era a região dos Açores. Tanto ele como o Pedro Nuno, portanto, remeteram, quando foram questionadas remeteram sempre para as autonomias dos governos regionais. Não obstante, eles têm uma opinião, como presidentes dos partidos, e obviamente que o André Ventura está de bicos de pés para se conseguir meter no governo. E bem, porque é merecido, passou de 2 para 5 mandatos, portanto tem neste momento tem a força suficiente para fazer a maioria que é necessária para governar a região dos Açores. Engraçado, leituras que isto pode ter
quando alguém diz que vai governar com minoria, também penso eu, que toma aqui da assunção da ideia de que o Chega nunca irá fazer coligação com o PS, portanto, isto é, possíveis iniciativas ou propostas que tenham que ser aprovadas, e durante a sua governação, eu penso que se o Chega tem duas hipóteses, não é? Ou vota em conjunto com o PS, que me parece pouco provável, ou o Chega abstém-se, logo deixa de contar como voto, e aí o PSD e a coligação governa tranquilamente. Mas isto não é algo que será dito pela boca do André Ventura, e penso eu que é isto que ele quer. Esta narrativa não, dentro da cabeça dele não funciona, de que ele remete para a tónica de a aliança não vai querer governar em minoria com o PS. Portanto, eu presumo que isto, e até logo convidando sempre, venham falar connosco, estamos aqui disponíveis para vos ajudar. Vamos ver o que é que isto vai dar. Agora, também não podemos ignorar o reflexo que isto pode ter, que era o que era expectável, falámos disto já em podcast anteriores, que é qual é que é o reflexo que isto pode ter nas eleições de 10 de março. Portanto, o que reflexo é que temos? Se fizermos um copy-paste daquilo que possa ser a vontade dos portugueses, portanto, de notar que a abstenção baixou, portanto, temos mais pessoas a votar, e penso que possa ser aqui um bom reflexo do ponto de vista político daquilo que possa acontecer no 10 de março. Não queremos, na minha opinião, estar na mesma situação cá em Portugal, no continente, na perspectiva de que acho que não se iria construir nada de bom se tivéssemos que andar a fazer negociações laterais com uma minoria da Aliança ou com uma minoria do... Mas, por outro lado, dificilmente alguém tem uma maioria absoluta nas próximas eleições, portanto, isso vai ter que acontecer. Pois, vamos ver. Entretanto, nós tínhamos verificado isso no último podcast, que eu tinha desenvolvido aqui uma teoria, depois de algumas leituras e interpretações daquilo que estava a acontecer. Para mim, o que iria acontecer era que Montenegro terá dito logo nos inícios de novembro e dezembro, terá dito que... Obrigado pela música. Exato. Terá dito que pronto, ele continua a traçar as suas linhas vermelhas em relação à Chega, mas ele dizia que se não fosse primeiro-ministro que se demitia. Portanto, ele está dito isto uma ou duas vezes, ainda muito embrionariamente, tanto assim ganhou a presidência do partido. Conversas, essa tónica deixou de existir. Neste momento ele diz que não se despede, que não se demite, aliás, e que isto vem convidar o André Ventura a desmontar a sua narrativa que tinha. Se o Montenegro nunca estiver, o próximo que vier vai querer fazer coligação. Bom, mas aquilo que ele diz, que o Montenegro diz, é que se recandidata, ou seja, que basicamente se ele perder as eleições, há novo congresso no PSD, mas que ele se recandidata a ser líder. Agora a questão é, será que o PSD vai querer que ele continue como líder após as próximas eleições, se o PSD ou se a AD vai perder as eleições? Eu acho que isto... Já pareceu mais provável. As últimas sondagens apontam para um crescimento da AD. Mas vale o que vale. As sondagens também davam uma vitória do PS. Todas elas davam vitória do PS nos Açores e não foi isso que aconteceu. Não, nós temos que ter aqui uma análise, e eu por acaso comentava isso ontem com um amigo, que é o seguinte, que é as sondagens que nós temos em Portugal, temos que as enquadrar, não é? Nós temos que... Ok, é uma sondagem. Mas qual é que é o tamanho da amostra? Qual é o número de pessoas? Uma sondagem, para fazer uma sondagem com estrutura, custa muito dinheiro. E nós temos sondagens todas as semanas. Sempre foi assim. No passado era possível contar com algum rigor nos resultados das sondagens. Teríamos de fazer uma comparação daquilo que eram as métricas e quais eram as assunções da Sim, talvez as sondagens no passado tinham outro tipo de financiamento e conseguiam ir mais aprofundadamente aos resultados e agora não. Mas claramente sim, nos últimos anos perdeu-se. As sondagens são instrumento de campanha. Para mim, antigamente a sondagem era um instrumento de aferição, hoje em dia para mim são instrumentos de campanha. Concordo. Tem-se assistido a isso. E portanto, pronto, e eu conversava exatamente isso, que acho que estas sondagens têm de ter algum cuidado quando as invocamos, não é? São importantes e são um barómetro, mas tem-se vindo a verificar que de facto não são muito fidedignas.
Mas pronto, temos esta questão dos Açores, que ainda não temos um desfecho concluído sobre esta matéria. Vamos ver o que é que vai acontecer. Foi o melhor que podia ter acontecido ao Montenegro Sim. para força. o Elan da sua campanha. Não. Se ele estava um bocadinho anímico na sua convicção, acho que isto deu uma chapada grande de luva branca ao Pedro Nuno Santos. O Pedro Nuno Santos fez campanha durante 2 semanas, pelo que sei, nos Açores, para como é que é a história do bicho-papão do Chega, e eu acho que esse formato não está a resultar. Acho que o formato em vez de discutirem aquilo que possa ser realmente o programa dos partidos e deixarem de falar sobre o Chega e daquilo que é o papel do Chega, não me está a parecer que será um formato muito vencedor. E nós não podemos ignorar, acho que não vai passar disso, mas temos oficialmente, e acho que digo oficialmente porque já não é um partido assim tão jovem, já está cá connosco há uns anitos, o Chega é oficialmente a terceira força política em Portugal. Ponto final, parágrafo. Neste momento acho que não podemos assumir que que é uma moda, que é uma tendência de... Sim, isso acho que já é, mas isso nota-se já mesmo a nível de documentário político, de imprensa, já claramente se percebeu, é um dado adquirido que o Chega vai ser a terceira força política. Agora a questão é com que peso é que essa terceira força política, pese embora a representatividade tenha no Parlamento, depois vai ter na vida política, porque ainda ontem, e foi interessante, e foi um elemento, um dado curioso e pertinente, que foi apresentado ontem no debate da candidata do PAN. Desculpa? Inês Sousa Real, exatamente. Inês Sousa Real trouxe um dado interessante e que é importante para analisar o que possa ser o futuro político em Portugal, que é o Chega, apesar da representatividade que já tem no Parlamento, teve 0 propostas aprovadas em Parlamento, ou seja, há claramente aqui um cordão sanitário, uma expressão bastante utilizada na imprensa em Portugal nos últimos tempos, um cordão sanitário em volta do Chega, que pode continuar a ser utilizado, ou seja, o Chega pode até crescer exponencialmente se não houver se houver a capacidade dos partidos políticos arranjarem uma solução de governo que coloque ou que consiga colocar o Chega fora do espectro da decisão. O Chega, mesmo com essa representatividade, sendo a terceira força política, pode ter 0 impacto naquilo que é o futuro do país e nas decisões políticas que possam sair do país. Agora vai depender da capacidade que os restantes partidos consigam ter para se organizarem entre eles. E depois também é preciso perceber como é que o eleitorado vai ver isso, não é? Porque é completamente diferente tu veres um partido com 5, 6, 7% que é marginalizado no Parlamento ou um partido que tem 20% do eleitorado a ser marginalizado no Parlamento. Já estamos a falar de 20% daqueles que foram a votos sentirem que o seu voto está a ser completamente marginalizado pelo restante grupo representado na Assembleia da República. Será interessante perceber como é que estas dinâmicas vão evoluir no futuro. Sim, vamos ver, vamos estar atentos e o que é que nos reserva a 10 de março. Continuamos aqui na dúvida. Acho que ainda os eleitores da direita, acho que é um sentimento comum. Acho que muita gente irá concordar connosco. O eleitor da direita, centro-direita, está numa posição que eu acho que há muitos anos não estávamos, que é onde é que nós lutamos, não é? É um sentimento que se transparece porque, de facto, já falámos disto, a coligação... Não há uma solução óbvia, não é? Não há uma referência... E que tu percebas, ok, esta é a solução. Não há. E eu acho que isto, pronto, como disse, acho que... Tanto que isso é o reflexo daquilo que aconteceu nos Açores, na minha opinião. Sendo que os Açores têm um ecossistema muito próprio, não é? Portanto, não representa Portugal no seu todo, mas acho que é um barómetro, mas tem uma bolha própria, na minha opinião. Olha, mas dos eleitores, deixa-me partilhar, porque acho que é interessante partilhar este dado estatístico, foi publicado no Expresso esta semana,
e que a mim surpreendeu-me, e por isso é que acho que quero trazer aqui ao podcast, porque acho que também é capaz de surpreender muitos daqueles que nos estão a ouvir, que tem a ver com o perfil do eleitor português atual, face aos vários partidos que têm disponíveis. E houve, de facto, e porquê é que me surpreendeu? Surpreendeu porque houve, de facto, uma massificação desta ideia de que o perfil do eleitor, o eleitor do Chega é um eleitor iletrado, com baixa formação académica, baixa formação escolar, que é um eleitor com... Vais dar cabo do nosso canal agora. Não, eu estou simplesmente a transmitir aquilo que é uma ideia feita sobre os eleitores. Comumente, e eu sempre ouvi dizer, nunca tinha ido procurar estatísticas, nem sei se elas já existiam, não sei quão fiável é esta estatística do Expresso, mas eu estou habituado a confiar naquilo que o Expresso publica. Mas há de facto esta ideia generalizada de que o eleitor do Chega é um eleitor com menor escolaridade, também por contraponto, por exemplo, com o eleitor da Iniciativa Liberal, que também está associado a eleitores com um nível de escolaridade mais elevado. Então, ambos nos extremos opostos. Mas o Expresso publicou, de facto, uma análise a esse perfil de eleitor, e o que é que me surpreendeu? Surpreendeu-me que, na verdade, o eleitor do Chega, olhando para aquilo que é a sua dispersão pelas várias categorias... Paulo Soares, vais ser responsável pelo assassínio da... Olha, o eleitor do Chega dizia-se que era homens, velhos e iletrados. Portanto, segundo o Expresso, o eleitor do Chega é 55% homens e 45% mulheres. Não é assim tão dispar, é relativamente equilibrado. 45% do eleitor do Chega são jovens, entre os 18 e os 35 anos. 45%. Só 8% acima dos 65 anos, o que também contraria a ideia comumente aceite do eleitor do Chega, e eleitores com ensino superior 19%, não é muito, com ensino secundário 47% e até ao terceiro ciclo 34%. Ou seja, há aqui algum equilíbrio, sendo que a maior fatia está eleitores com o ensino secundário completo, o que não é propriamente dispiciente. Mas o mais interessante ainda é comparar isto com o eleitor do PS. Ora, segundo o Expresso, quem é o eleitor do PS? Até ao terceiro ciclo de escolaridade, 77%. Com ensino secundário, 12%. Com ensino superior, 9%. Isto para mim é extraordinário. Aquilo que se dizia do eleitor do Chega é muito mais o eleitor do PS, afinal, segundo o Expresso, uma vez mais, do que tem um bom turnover aí no racional. Com 65 anos ou mais, 50%, portanto, metade do eleitorado do Partido Socialista tem mais de 65 anos. Estamos a falar de pessoas com mais de 65 anos e com até ao terceiro ciclo de escolaridade. Dentro dos jovens, apenas 6% dos 18 aos 35 anos vota PS. Ou seja, e depois também o Expresso faz esta análise em relação a todos os outros partidos, mas acho que de facto o que é relevante contrastar e o que é relevante citar aqui é de facto estes dois partidos que são de facto têm sido aqueles mais mediáticos pelas razões óbvias, um porque é governo e foi governo durante muitos anos, outro porque é de facto um partido que tem tido um crescimento exponencial em Portugal. E na verdade aquilo que me parece é que há muito senso comum que depois não é contradito ou não corresponde à realidade dos factos. Concordo contigo, acho que a tua fonte do Expresso, pronto, não é importante divulgarmos a fonte, no sentido de que as pessoas não tomem a assunção de que é a tua visão e a tua perspectiva, mas são por acaso dados muito curiosos, não tinha noção desse perfil do eleitor do PS. Eu também não, surpreendeu-me, e também por esse motivo achei que de facto devia trazer aqui para este podcast, porque acho que a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir vão ficar surpreendidas com estes dados, até porque lá está, tem sido exatamente divulgado uma retórica oposta, de facto, que aquilo que é o eleitor que segundo o Expresso é o eleitor do PS, na verdade é aquilo que se dizia ser o eleitor do Chega. É exatamente ao contrário. Muito bem, avançamos. Já vamos longo. O que é que temos ainda mais em agenda para discutir hoje? Acho que vale a pena aqui falar um bocadinho sobre... Acho que podemos fazer aqui um wrap-up daquilo que foi ontem a nossa opinião. Pronto, ontem existiram 2 debates, pelo que sei.
do PAN com o Chega e com o Pedro Nuno com a Iniciativa Liberal, aliás, do PS com a IEL. Acho que salientamos, na minha, ou pelo menos eu, daquilo que pude observar, eu ouvi ontem o debate com alguma atenção. Acho que o formato não é vencedor. E segundo, acho que os moderadores têm ali uma dificuldade grande em conseguir. Os moderadores têm uma dificuldade grande em moderar os convidados. O trabalho, é verdade. Mas a culpa não é deles, não é, de facto. A culpa não é deles. Eu acho que há ali, de facto, uma vontade. E também foram as primeiras discussões e, portanto, estava tudo com muita vontade de discutir, menos o próprio programa. Ontem, particularmente, no debate entre o PAN e o Chega, acho que havia ali uma vontade de se gravatarem um com o outro, em que a senhora do PAN repetiu números de vezes infindáveis de que o Chega não tinha tido nenhuma proposta aprovada e que ela apenas com um deputado tinha não sei quantas. E pronto, e essa era uma narrativa, foi uma narrativa pouco construtiva e por acaso tenho pena que o formato neste momento de se fazer debate político é a malta de facto andar a fazer troca de bilhardetes, quando acho que essencialmente este formato de debate deveria ser para discutir as suas propostas. O debate tem muito pouco, eles não debatem. Aquilo é um comício a ocorrer em simultâneo de duas forças opostas, basicamente. Acho que é um sentimento geral. Depois tivemos um debate entre o PS e a IEL, um debate muito morno. Acho que estamos a ver a verdadeira face de Pedro Nuno. Isto é, como é que Pedro Nuno anda no jardim, anda no parque sozinho. Uma coisa é andar de mão dada com o António Costa, que acho que é um bom padrinho, não é? E outra coisa é andar sozinho no parque. Esta voltinha no parque acho que é uma voltinha que, na minha opinião, quando se está sozinho e quando ele olha para o lado, eu acho que ele está um bocadinho... Acho que começamos a ver a verdadeira face de Pedro Nuno. Não o conheço de lado nenhum, é um jovem político, sempre foi considerado um jovem promissor do PS, à lá moda do José Sócrates, são produto do Partido Socialista e das suas apostas e, portanto, vamos ver o que é que vai dar. Não estou deslumbrado com a postura de Pedro Nuno Santos, estava à espera acho que ele ainda falta muito para ser um Sócrates. Já falámos muito aqui sobre isso, de facto, a qualidade está muito nivelado por baixo, a qualidade dos nossos representantes políticos. Está, muito. Mas em particular acho que há uma surpresa, esta surpresa do ponto de vista daquilo que foi a performance de Pedro Nuno, que eu estava à espera de alguém com muito mais vigor, com aquela agressividade que fomos vendo e fomos conhecendo, não é? Não sei se isto é intencional. Eu acho que o que eu sinto é que ele deixou de ter suporte de uma figura como António Costa para lhe dar a mão. Deixou de ter as costas lá. Acho que sim. Pronto, em relação aos debates, acho que temos aqui temos esta visão. Vamos ver o que é que as próximas semanas dizem. Temos um mês de fevereiro recheado com um calendário muito cheio de debates. Política televisiva. E pronto, e acho que gostaria de passar já para a questão do mercado imobiliário, portanto, que é a minha zona de conforto. Há novidades nesse campo? Olha, Vamos todos poder começar a comprar casas mais baratas ou ainda não? Não, eu acho que volto a defender a teoria de que eu particularmente não vejo que se deva aguardar para se comprar casas baratas. Acho que os preços não vão baixar, acho que pode deixar de haver tanta especulação e acho que pode haver margem para se fazer boas negociações, mas acho que aquilo que é a bitola dos preços das casas não se prevê, na minha opinião, pelo menos essas não são digamos, os indicadores do mercado de que as casas venham a baixar por aí abaixo. Por isso, diria que está na altura de se olhar para o mercado imobiliário. Ele acalmou, temos as taxas de juros ainda altíssimas e isso fez com que, de facto, o mercado tivesse uma menor rotação. Já não menor procura, não é? Também menor capacidade de financiamento, portanto, baixa. Isso. Mas achas que isso afeta o mercado como um todo ou o mercado... Não, eu diria... É engraçada a tua pergunta e eu vou-te responder da seguinte maneira. Eu gostaria de dizer o seguinte, eu estou-me aqui a cingir
para aquilo que tinha sido os mercados super quentes de Porto, Lisboa, Algarve, portanto, onde havia uma rotação muito grande. Tinhas casas a rodarem tipo, uma semana no mercado, portanto, ficava lá uma semaninha e vendia-se, não é? Hoje em dia já não estamos a sentir esse comportamento. O que eu diria é que, de facto, com este abrandamento, estamos a ter um reflexo também naquilo que é o aumento da procura do arrendamento. Portanto, e isso faz com que os preços do arrendamento subam, continuam a subir, temos uma atualização neste momento na ordem dos 6,94%, e isto é uma média geral, portanto estamos a falar de grandes aumentos essencialmente nas grandes cidades, mas em resposta à tua pergunta, o que eu acho é que está a acontecer uma mudança do ponto de vista do investidor para saírem destes hotspots, portanto estamos a sentir que as pessoas, para procurarem bons investimentos e para encontrarem bons locais para investir, estão a deixar de procurar naquilo que já estão mercados neste momento super rodados e super vistos, e neste momento as pessoas estão a procurar novas zonas de investimento mais para o interior do país. Isso é interessante, não é? Pode criar uma dinâmica interessante no país. Não, sem dúvida. E para mim acho que há segmentos muito específicos no país que estão a crescer por causa deste efeito. E isto são dados que nos dão. Este janeiro permitiu-nos observar isso. Não obstante, eu, pronto, como tópico mais aprofundado, gostaria de dizer que a palavra de ordem, não só naquilo que é a nossa vivência na sociedade em que estamos, mas estamos a ser também contagiados com a questão do tema da sustentabilidade. Começa também a ser, no mercado imobiliário, o tema da sustentabilidade como sendo um selling point. Sustentabilidade na construção? Portanto, sustentabilidade na construção, no sentido de trazer ao proprietário da casa, ou da habitação, ou do imóvel, conforto, portanto, isto é, desde o processo construtivo àquilo que é a própria operação e do uso da casa, se transforme, que tenha uma pegada mais ecológica. Portanto, o que é que isto quer dizer? Estamos cada vez mais preocupados com a questão da térmica, estamos preocupados com a questão das casas não terem que recorrer tanto a ar-condicionados, a climatização artificial para se conseguir ter uma zona de conforto em casa, e depois podemos promover para segmentos mais premium de questões da captação das águas, das chuvas, e portanto neste momento começa a existir eu acho que há pouco falávamos disso, que estamos a começar a fazer aquela mudança estamos a começar a sentir aquele comportamento dos vegetarianos, dos vegan, não é? Que está-se a deixar de ser uma coisa de nicho para se massificar essa preocupação. Corretíssimo, exatamente. Começa a ser um selling point, começa a ser a sua casa, do ponto de vista térmico, comporta-se da seguinte maneira, é uma casa que foi construída com materiais que respeitam o meio ambiente, e penso eu que esta será a palavra de ordem para mim, de 24, da mesma forma que temos a inteligência artificial no nosso cotidiano. Isso é interessante e consigo ver já 2 outcomes disso que tu estás a dizer, a confirmar-se essa massificação da sustentabilidade, que é e sobretudo se o socialismo continuar a governar em Portugal, que é um novo imposto, que tem a ver com a necessidade de emitir um certificado de sustentabilidade na construção. Sim. Claramente parece-me que vai ser esse o caminho, mais dia menos dia vai-se conseguir encontrar aí mais uma fonte de financiamento do Estado, através desse certificado de sustentabilidade, mas também uma oportunidade de negócio, porque vão ter que surgir empresas certificadoras da sustentabilidade na construção dos edifícios. Sim, portanto, nós ainda não temos grandes incentivos do ponto de vista fiscal para que as coisas sejam feitas nessa medida, ou venham a promover isso. Acho que é mais uma concertação social. E não quero deixar também de dizer que eu há pouco referia a questão da palavra de ordem na questão das habitações, portanto, nas casas, mas vou-te dizer que neste momento tudo o que possa ter a ver com armazenistas, com retalho, neste momento não se deve e começa a ser condição de exclusão a questão de obter algumas certificações do ponto de vista construtivo e de projeto. Vou-te dar uma indicação de uma certificação, como há outras, mas a de referência neste momento é a certificação BREEAM,
que é uma entidade inglesa que certifica o projeto e a ideia, que visa essencialmente exatamente aquilo que estou a dizer, que são projetos que têm que ter no seu momento em que foram criados, na sua gênese, a preocupação até, não só do ponto de vista operacional e daquilo que são os seus consumos e desperdícios, mas também, por exemplo, até ao conforto daquilo que é o local de trabalho, o ambiente, o local onde se trabalha. E, portanto, nesse sentido, quero dizer que é uma palavra de ordem e que já se começa neste momento a sentir até não só na parte do mercado de habitação, mas também na parte da indústria de retalho e de armazenistas, que as Amazonas da vida e dos Pingo Doce e das Macros, e não estou a dizer marcas, mas de Intermarché, como poderá ser de um conjunto de empresas que neste momento não fica bem contratar novos armazéns que não tenham essa certificação, essa chancela. Muito bem. Pronto, eu penso que do mercado imobiliário acho que são estes tópicos que eu queria ter falado, e acho que é uma boa forma de avançarmos para a reta final do nosso podcast, porque já vamos com 45 minutos, não é? Sim. Irritaste com alguma coisa esta semana, Diogo? Olha, particularmente não tenho aqui nada que eu gostaria de salientar, não tenho aqui no nosso último podcast eu fervi em pouca água, estava um bocadinho incomodado. Portanto, irritaste na última semana pela semana passada e por esta também. Sim, irritação da semana. Eu não vou dizer que será uma irritação, mas sim mais uma preocupação. Temos, sem dúvida, aqui um problema com as nossas forças policiais. Portanto, temos aqui, e não só, e bombeiros, ontem de facto lá a senhora do PAN também disse isto, acho que devemos, irritou-me, estou preocupado com que possa ser no 10 de março, se de facto as forças boicotarem de alguma forma a questão das eleições, democraticamente agendadas e, portanto, e aceitos pelo nosso sistema político, e, portanto, acho que seria muito mal se elas não acontecessem por algum tipo de género de boicote, e acho que será muito importante observarmos, seja quem for que venha a governar o nosso Portugal em breve. Acho que não devemos olhar com tanta indiferença e com tanto desrespeito aquilo que são as nossas forças policiais, e acho que foi de péssimo tom terem dado ou terem distribuído o incentivo de risco da atividade da profissão à polícia judiciária, e não o terem feito às restantes forças policiais, GNR e PSPs, e concordo, e bombeiros, claro. E de facto acho que eu não vou dizer que isto me irritou, mas deixou-me preocupado. Muito bem. E da tua parte, tens alguma coisa que me irritado? Olha, sim, já falámos sobre isso. Irritou-me ontem quando via os debates televisivos. Irritou-me, além dos debates em si e das pessoas presentes nos debates. O que irritou-me é esta tendência recente, mas que se massificou, de pura e simplesmente de se desrespeitar por completo aquilo que é o objetivo de um debate. E a moderação de quem está a debater a moderação de quem está a moderar, passa a expressão, passa a redundância, esse debate. Os presentes, seja eles quem forem, nos debates hoje em dia, vão com o espírito de comício, com um conjunto de frases feitas, de chavões, de gritos de guerra, passa a expressão, que já vão gravados, registados, decorados, pré-planeados, e ignoram por completo as perguntas que lhes são feitas e, portanto, desvirtuam por completo o objetivo, que é, de facto, duas pessoas com ideias diferentes debaterem um determinado tema e darem as suas visões. Aquilo que se acontece, e já não é de agora, ontem ficou comprovado nos debates televisivos, mas já vem de trás, que é praticamente a imprensa. Há um desrespeito total pela pessoa que está à tua frente a fazer uma pergunta. Tu não podes ir para uma entrevista numa televisão, não podes ir para um debate, e por isso simplesmente passares o tempo a ignorar aquilo que a outra pessoa te está a perguntar e simplesmente estás a debitar as tuas frases decoradas que tiveste a decorar nas últimas semanas em frente ao espelho. Isso irrita-me, sobretudo, acho que é um desrespeito enorme por quem está à tua frente, não é? A fazer-te perguntas, e tu, por isso simplesmente, dava-me
quase que me apetecia utilizar uma palavra que não se deve utilizar em público, mas é basicamente isso. Esse desrespeito quase com lata, à boca podre, como se costuma dizer em gíria popular, pá, completamente a passar por cima daquilo que é outra pessoa que está ao teu lado, ou que está à tua frente, a fazer-te uma pergunta em direto para uma televisão. Isso, de facto, irritou-me subejamente. Sim, Meu caro. sim, é uma tristeza que é por facto que isto é o reflexo das pessoas que nos vão governar, que é a malta que devia conseguir conduzir uma reunião, uma conversa democrática e não a conseguem fazer, é lamentável. Mas enfim. Muito bem. Meu caro, 50 minutos. Obrigado. É a nossa. Não conseguimos fugir disto, é mais forte que nós. Ficamos assim, finalizamos. Mais uma semana, para a semana a mais. Finalizamos a nossa edição semanal, para a semana a mais, Exatamente. como tu dizes e bem. Subscrevam a newsletter, não quer mais relembrar. E para a semana cá nos encontramos novamente para discutir o que é que se anda a passar por aí, nos mercados e nos negócios. Um abraço, meu caro. Paulo Soares, um grande abraço. Obrigado. Gostei de ouvir-te mais uma vez. Obrigado.